Olá pessoas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Filosofando a Bíblia. E hoje eu queria falar sobre origem. Não perder a sua origem, resgatar a sua origem, voltar à sua origem. O que nós somos no presente significa é o que nós fomos no futuro. E nós, seres humanos, passamos por várias e várias situações em em toda a vida. E muitas vezes a gente vai se perdendo, se desviando, se afastando da nossa origem. E por que eu falo que você não pode perder, se afastar da sua origem, abandonar, negar a sua origem? Porque a nossa origem é o que nós somos na essência. E quando a gente perde a nossa origem, nega a nossa origem, se afasta da nossa origem, nós nos afastamos de quem nós somos. Eu queria falar hoje de Pedro, o apóstolo Pedro. Ele foi um discípulo chamado por Jesus Cristo. E quando ele foi chamado por Jesus Cristo, ele era um pescador, um homem simples, a Bíblia fala de iletrado, um semi-analfabeto, devia saber ler e escrever, mas praticamente um semi-analfabeto. E aí Jesus Cristo chegou até ele e trouxe uma palavra para ele poderosa. Ele falou: a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. E a Bíblia fala que depois desse dia, Pedro abandonou tudo, largou tudo e começou a seguir, acompanhar Jesus Cristo. Aí, se você já leu um pouquinho da Bíblia, tem toda a história dele lá, tal. Mas existe um determinado momento onde Jesus fala: Pedro, você vai me negar, Pedro, por 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar. E aí Pedro bate no peito, cheio de orgulho, e fala: não vou te negar, se nem que eu tiver que morrer. Jesus Cristo não fala mais nada. E nós conhecemos a história. Quando Jesus é preso, e aí Jesus é levado para um lugar que é o Sinédrio, onde ficavam lá os religiosos da época, lá as pessoas mais importantes dos fariseus. Pedro fica acompanhando de longe lá. E ele chega num lugar onde tem uma fogueira. E nessa fogueira estão pessoas simples, pessoas do povo lá, se esquentando, porque estava um período frio, e Pedro fica lá se esquentando. E aí alguém chega para ele e fala: você estava com Jesus Cristo, que está preso aí no Sinédrio? Ele fala: eu não estava não. E nega. Aí passa um determinado momento, ele continua lá tentando acompanhar, saber como é que está o julgamento, porque Jesus estava ali para ser julgado. Uma outra pessoa chega e fala: mas você estava com Jesus Cristo, com o homem que está sendo julgado aí, não estava? Não, eu não estava. E Pedro continua lá na fogueira. Até que aparece uma mulher e fala: você estava com Jesus Cristo sim, porque eu estou vendo você conversando aí, o teu modo de falar te denuncia que você é galileu, então você estava com esse Jesus o Galileu. E aí Pedro fala: não, dá uma gaguejada, fala: não, eu não estava. Aí Pedro ouve o galo cantar. O galo canta, Pedro sai destruído na sua alma. Pedro sai assim para um lugar e começa a chorar profundamente, amargamente, porque ele lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então significa que ele passou uma madrugada ali. E aí o interessante, o que acontece? Jesus Cristo é condenado, né, pelo Sinédrio, é crucificado Jesus lá na cruz, com aqueles 2 criminosos ao lado dele. E aí, segundo o relato da Bíblia, dos Evangelhos, Jesus Cristo ressuscita e aparece para os discípulos, conversa com eles. Tem até uma situação que Jesus Cristo aparece lá, ressuscitado para os discípulos, segundo, né, a Bíblia, os Evangelhos, e Tomé não estava. E aí Jesus Cristo conversa ali com eles, depois vai embora. Depois Tomé aparece e os discípulos, os apóstolos falam: Jesus esteve aqui, ele ressuscitou. E a gente fala que Tomé é incrédulo, né? Conhecido como aquele que é incrédulo. Mas alguém chega para você e fala: sabe o João que morreu? Ele apareceu aqui, estava conversando com a gente. Então, né? Você ia acreditar com facilidade. Tomé simplesmente falou: eu não acredito. Se eu não ver o furo aqui, onde foi crucificado, né? Porque alguns acreditam que foi no pulso, porque na mão a mão rasgaria, então foi no pulso.
Se eu não ver o furo lá do prego, eu não vou acreditar. E aí o texto dos evangelhos fala que Jesus ali aparece na hora e fala, Tomé, põe o dedo aqui, Tomé. Aí Tomé fala, Senhor, agora eu creio. E Jesus Cristo fala, você está crendo agora é fácil, porque você está me vendo. Mas bem-aventurado, feliz aquele que não vai me ver, que não está me vendo aqui como você, mas vai crer mesmo assim. E eu estou contando essa história de Tomé porque você consegue imaginar Pedro ali do lado? Olhando e falando, meu Deus, Jesus cantou a bola para mim que eu ia negar ele. Eu bati no peito, cheio de orgulho, pescador macho, falei que não ia negar. Tomé só não acreditou que Jesus tinha ressuscitado e Jesus dá essa bronca, chama ele de incrédulo, acaba meio com a raça dele ali. Então Pedro pode ter olhado para essa cena e falado, meu Deus, quando Jesus me pegar na esquina de canto, eu tô ferrado. Até que Jesus desaparece, não aparece mais, os discípulos, os apóstolos, parece que começam a ter uma vida meio que normal. Aí Pedro vai fazer o quê? O que ele sabia fazer antes de conhecer Jesus. Volta a pescar. E aí ele está lá tentando pescar uma noite inteira lá com os amigos dele, Tiago e João, e não pesca nada. E aí aparece um homem lá na praia, né, na areia, dizendo, ó, joga a rede do outro lado. E aí quem está de longe na areia consegue perceber onde os cardumes, os peixes estão pulando. E aí Pedro pensa, eu sou experiente, tenho experiência, mas ele fala, ó, por causa da tua palavra eu vou jogar a rede. Ele já estava guardando a rede, ele joga. Quando ele joga a rede, o texto fala que ele trouxe 153 grandes peixes. E aí Pedro dá uma olhada bem, ele percebe que é Jesus ressuscitado. E aí ele fala, ai meu Deus. E aí ele se joga no mar, porque ele estava pelado, fala, Senhor, eu estou nu, tal. Aí traz os peixes para dentro do barco, estaciona o barco na areia ali, né? Não sei se é estacionar que fala. E aí sabe o que é interessante? Jesus Cristo está aí na frente de uma fogueira. Jesus Cristo fez uma fogueira. Tinha pães. E aí Jesus pede para Pedro trazer peixes, né? Ou um peixe. E aí Pedro traz. Se você perceber e lembrar, associar as histórias, quando Pedro nega a Jesus, ele está negando Jesus em frente a uma fogueira. E Jesus Cristo prepara uma fogueira para tratar sobre a situação de Pedro ter negado a Jesus, porque isso gerou em Pedro uma marca na alma dele, uma ferida na alma dele, uma dor, uma frustração na alma dele. E Jesus Cristo estava ali para curar a alma de Pedro. E aí Jesus Cristo, nós chamamos isso de reconstruir o cenário. Quando você passa por histórias de dores, de situações de feridas, de marcas profundas na alma, você precisa reconstruir o cenário. Muitas vezes é interessante, eu já voltei para o bairro que eu vivi a minha infância e o começo da minha adolescência, no Jardim Acácio, lá em Guarulhos. Fui fazer o casamento do meu irmão. Nossa, é uma sensação estranha, diferente. Aí amigos meus que me viram acharam que eu estava melhor, mais bonito, porque eu estava de carro, estava ali como pastor para fazer um casamento do meu irmão. Então, assim, é um negócio diferente, é como reconstruir o cenário, ali é a sua origem, ali é o que você é na essência e na verdade. E para ser curado de feridas, muitas vezes você tem que voltar à sua origem, é isso que eu estou querendo trazer com essa história de Pedro. E Jesus Cristo estava reconstruindo um cenário ali. Você me negou, Pedro, numa fogueira. Eu vou te curar diante de uma fogueira. Aí Pedro está ali conversando com Jesus. Jesus está batendo um papo bem informal, bem tranquilo. O texto não fala o que eles conversaram. Até que chega uma hora que Jesus Cristo fala, Pedro, vamos dar uma caminhada comigo aí. Aí Pedro vai caminhando. E um discípulo chamado de discípulo amado, que era um jovem, João, vai de longe atrás, seguindo, de longe, não está ouvindo a conversa. E aí Jesus Cristo chega na questão, porque Pedro estava esperando por esse momento. Quem já deu uma grande mancada com alguém, né? Como a gente fala na gíria, deu uma grande mancada, cometeu um grande erro com alguém, pisou na bola,
chutou o balde, fez uma coisa que você sabe que você feriu uma pessoa profundamente. Porque eu não falei, né? Um dos evangelhos diz assim, que a terceira vez que Pedro fala, Jesus, eu não conheço Jesus, eu não sei quem ele é. Um dos evangelhos, eu não me recordo qual, são 4 evangelhos, um dos evangelhos fala que Jesus, amarrado, algemado, preso, passa na frente de Pedro e olha dentro dos olhos de Pedro. Então Pedro viu Jesus olhando para ele, assim que ele tinha falado, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. Jesus Cristo olha para Pedro. Então, a dor de Pedro estava muito grande dentro dele. Porque esse Pedro é aquele que entendeu que ele não era mais pescador de peixe, ele não conseguiu pescar nada, ele era pescador de homens. E ele virou um pregador. Tem uma situação que ele fala para Jesus, Jesus, o senhor fez um discurso duro para o povo aí, falando que tem que comer da sua carne, beber do teu sangue. Pô, Jesus, que discurso duro, ao invés de o senhor pregar sobre as bem-aventuranças agora, a multidão foi embora. Jesus Cristo fala, quer ir, Pedro? Pode ir também. Pedro fala, eu ir embora? Não. Para onde eu vou? O Senhor tem palavras de vida eterna. Quando o Senhor fala, dentro de mim tem vida. Dentro de mim tem vida e alegria. Eu quero estar com o Senhor. Então Pedro virou um outro ser humano quando conheceu Jesus. E quando ele nega Jesus, e Jesus olha nos olhos dele e vê Pedro negando, foi uma grande dor. E aí Jesus está caminhando com Pedro. Por 3 vezes, Pedro falou, eu não conheço Jesus. Eu não conheço Jesus. Eu não conheço esse tal Jesus. Mesmo uma pessoa falando, mas o teu modo de falar te denuncia. Você é galileu, olha o teu sotaque de galileu. E ele fala, eu não conheço esse homem. E Jesus olha para ele. E aí Jesus pergunta para Pedro na conversa, Pedro, deixa eu fazer uma pergunta para você. E Pedro fala, fala mestre, você me ama, Pedro? Pedro toma um susto e fala, eu te amo, Senhor. E aí Jesus Cristo fala, então tá bom, você vai ser a pessoa responsável para cuidar das ovelhas. Aí Jesus Cristo continua conversando com Pedro, batendo um papo informal, o texto não fala, eles continuam andando na areia, na praia. Pedro, deixa eu fazer outra pergunta para você. Fala, mestre. Você me ama, Pedro? E Pedro fala, Senhor, eu te amo. Jesus Cristo fala, então você, Pedro, vai ser responsável por cuidar das ovelhas. E aí eles continuam caminhando, continuam conversando, o texto não fala o que eles conversam. Do nada Jesus Cristo vira para Pedro e fala, mas Pedro, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. E Pedro fala, fala, mestre, você me ama? Aí Pedro, como nós dizíamos antigamente, lembra? Cai a ficha. Senhor, Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te neguei, bati no peito, falei que não ia negar. Aqui é homem, que é galileu, eu não vou te negar. O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que te neguei, sabe que fui orgulhoso, sabe que andei no mar, afundei no mar, cortei a orelha de um homem que eu falei que queria prender o Senhor. Falei para o Senhor não pregar desse jeito, mandei o Senhor pregar daquele jeito, falei que jamais abandonaria o Senhor porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E como o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu também te amo. E Jesus Cristo fala, Pedro, eu confio em você para cuidar das minhas ovelhas. E sabe o que é extraordinário nessa história? Pedro nega Jesus 3 vezes. Como é que Jesus Cristo cura as emoções, o sentimento, o coração de Pedro? Fazendo Pedro afirmar 3 vezes que o amava. Vamos ser sinceros? Vamos ser sincero, né, aqui? Quando alguém nos fere, quando alguém nos chateia, quando alguém nos magoa profundamente, nos traz uma dor na alma, a gente sempre acusa, a gente sempre culpa, a gente sempre fica trazendo a lembrança o que aquela pessoa nos fez. Jesus Cristo não tocou nenhuma vez no assunto. Pedro, eu confiava em você, você era o meu principal apóstolo, por que você me negou? Em nenhum momento Jesus tocou no assunto de que Pedro tinha negado a ele e tinha batido no peito, jurando, afirmando que jamais negaria. Mas simplesmente, Jesus fez Pedro afirmar 3 vezes. Você me ama? Você me ama? Você me ama? E Pedro por 3 vezes afirmou, eu te amo,
eu te amo. E na terceira vez, o Senhor sabe todas as coisas, todas as besteiras, todas as merdas que eu fiz, as minhas inconstâncias. Mas o Senhor também sabe que dentro do meu coração eu te amo. E Jesus Cristo falou, Pedro, cuida das minhas ovelhas. E ali Pedro foi curado. E ali Pedro voltou à sua origem. Qual que era a sua origem? Pescador de homens. A maioria de nós perde a origem. Às vezes você prospera profissionalmente, financeiramente, muda de bairro, vai para outros lugares e você esquece quem você era. Tem uma música do Teatro Mágico que ele fala, quero conquistar a todos, sendo apenas um sujeito simples. Às vezes a gente perde a simplicidade, a gente fica importante, faz conquistas, faz faculdade, tem bons empregos, boas roupas, conquista, tem carro, e a gente vai se perdendo na nossa origem. E a coisa que é mais terrível para um ser humano é você esquecer quem você é. E Jesus Cristo sabia que ele precisava curar a Pedro, porque se ele não curasse Pedro, Pedro nunca seria pescador de homens. E ele não conseguiu mais ser pescador de peixes, porque ele foi pescar lá e não pescou nada. Porque a gente fica estragado quando a gente é marcado numa origem que nos identifica como seres humanos inteiros, na essência. A essência de Pedro tinha se tornado ser pescador de homens. Aonde você se perdeu? Qual é a origem que você está negando? Você precisa voltar às suas origens. A gente precisa voltar às nossas origens. Eu estou com um hábito agora, eu voltei a assistir uma série chamada Grey's Anatomy. Está na 13ª temporada, já assisti até a 12ª. Eu estou esperando aparecer na Netflix a 13ª temporada inteira para eu assistir de uma vez. E eu voltei a assistir a primeira temporada, porque no Grey's Anatomy, para quem não conhece essa série, ela fala sobre médicos no hospital. E ali a série começa com os médicos no primeiro dia de trabalho. Então, eles são inexperientes, eles estão cheios de medo, eles estão cheios de covardias, tem situações que eles fogem. Nossa, é muito interessante. Na 12ª temporada que eu terminei, eles são médicos renomados. E essa série está me fazendo voltar às minhas origens, olhar e falar, olha, porque eu assisto a 12ª temporada e acho eles os médicos extraordinários. E quando eu vejo a primeira temporada, eu falo, nossa, olha como é que eles tinham medos, olha como é que eles eram simples, olha como é que eles se emocionavam quando uma cirurgia dava certo. E eu estou refazendo essa série por causa disso, porque eu estou num período de voltar às minhas origens. Assim como Pedro, Jesus não deixou Pedro perder a sua origem. E a coisa mais importante é não negar a nossa origem. É não deixar a nossa origem para trás. Porque a nossa origem é a nossa essência. Tá bom? Deus te abençoe.